Davi, o rei guerreiro segundo o coração de Deus. Você já imaginou ser escolhido por Deus para algo grandioso? E se, mesmo sendo escolhido, tivesse que enfrentar inimigos, perseguições e batalhas? Essa é a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que se tornou um dos maiores reis de Israel. Mas sua caminhada até o trono foi cheia de desafios. Prepare-se para muita ação e coragem nessa história incrível. Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas quando Deus o escolheu. O profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o futuro rei de Israel, e entre todos os filhos de Jessé, o escolhido foi o mais improvável, de um garoto ruivo, pequeno, mas com um coração gigante para obedecer a Deus. O tempo passou, e chegou o dia em que Davi enfrentou seu primeiro grande desafio, Golias. Golias não era um guerreiro qualquer. Ele era um colosso, um gigante com quase 3 metros de altura, um homem que nunca havia perdido uma batalha sequer. Ele pertencia a uma linhagem de guerreiros temidos, treinado desde a infância para a guerra, habituado ao peso da espada, da lança e do escudo. Seu corpo era coberto por uma armadura pesada de bronze, e sua lança era tão grande que o cabo parecia um tronco de árvore. Diante dele, estava Davi, um jovem franzino, sem nenhuma experiência em guerra. Enquanto Golias passou a vida treinando para matar, Davi passou seus dias nos campos, cuidando de ovelhas, aprendendo a tocar harpa e conversando com Deus. Aos olhos humanos, a batalha estava decidida antes mesmo de começar. Mas Davi tinha algo que Golias não tinha, e a confiança absoluta no Deus vivo. Quando ouviu o gigante insultando o exército de Israel e zombando de Deus, Davi não teve medo. Pegou sua funda, escolheu 5 pedras lisas e caminhou para o campo de batalha. Golias riu ao ver aquele rapaz sem armadura, sem espada, sem escudo. "Sou eu um cão para que venhas a mim com paus?", zombou o gigante. Mas Davi não se intimidou. Com os olhos fixos em seu adversário, ele proclamou: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Davi girou sua funda e lançou a pedra com toda a força. A pequena pedra voou no ar e atingiu Golias na testa. O gigante cambaleou por um instante e, com um estrondo, caiu ao chão. O exército filisteu, que antes ria e zombava, agora gritava apavorado. Davi correu até Golias, pegou sua própria espada e terminou o combate. Davi, o jovem pastor, se tornava um herói. Porém, sua jornada não seria fácil. O rei Saul começou a ver Davi como uma ameaça e decidiu que ele deveria morrer. Várias vezes, Saul tentou matar Davi. Uma dessas vezes, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o rei, Saul pegou sua lança e a atirou contra ele. Davi desviou e fugiu para salvar sua vida. Mesmo sendo perseguido, Davi nunca se voltou contra Saul. Ele teve a chance de matá-lo dentro de uma caverna, mas se recusou, dizendo: "Não tocarei no ungido do Senhor." Durante esse tempo, Davi formou um exército poderoso na caverna de Adulão. Homens endividados, perseguidos e descontentes se juntaram a ele. E com o tempo, esse grupo se transformou nos valentes de Davi, guerreiros leais que lutaram ao seu lado. Um desses momentos marcantes foi sua amizade com Jonatas, filho do rei Saul com a rainha Ainoã. Mesmo sabendo que Davi seria o futuro rei, Jonatas permaneceu fiel a ele e o ajudou a escapar das mãos de seu próprio pai. Jonatas reconheceu que Deus estava com Davi e fez um pacto de amizade que duraria para sempre. O rei Saul, que antes perseguia Davi, enfrentou sua última batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Derrotado e ferido, Saul viu que não havia mais saída. Para evitar ser capturado e humilhado pelos inimigos, ele preferiu tirar a própria vida, lançando-se sobre sua espada. Quando a notícia da morte de Saul chegou até Davi, ele não comemorou. Pelo contrário, rasgou suas vestes em sinal de luto e chorou profundamente. Ele honrava Saul como ungido de Deus, e mesmo após sua morte, lamentou sua perda e a de Jonatas, seu amigo fiel. Pouco tempo depois, Davi foi coroado rei de Judá, em Hebrom. Mas ainda não governava toda Israel. Por 7 anos, a nação ficou dividida, até que finalmente, todas as tribos reconheceram Davi como rei. Ele foi então coroado rei de todo Israel, cumprindo a promessa que Deus havia feito anos antes. Davi se tornou rei e decidiu que sua capital não seria Hebrom, mas Jerusalém. A cidade era fortemente protegida pelos jebuseus, que zombaram dele, dizendo que até os cegos e coxos podiam defender a cidade. Mas Davi, com estratégia e coragem, encontrou um caminho secreto e entrou na cidade com seus homens.
Eles tomaram Jerusalém e a transformaram na capital de Israel, conhecida até hoje como a cidade de Davi. Os feitos de Davi foram tantos que nem todos foram escritos na Bíblia, mas cada batalha, cada conquista, mostram como Deus estava com ele. Mesmo sendo um grande rei e servo de Deus, Davi cometeu um grande erro. Uma noite, ele estava em sua sacada no palácio, observando o horizonte iluminado pelas estrelas. O vento soprava suavemente, e lá de cima, ele podia ver os jardins do palácio, um lugar adornado por flores exóticas, árvores frondosas e uma fonte majestosa que refletia a luz da lua. Foi então que Davi avistou uma mulher caminhando pelo jardim. Seus passos eram leves, e seus cabelos reluziam sob a luz do luar. Seu nome era Betsabá, esposa de Urias, um dos seus mais valentes guerreiros. Davi desejou Betsabá e, mesmo sabendo que ela era casada, mandou chamá-la ao palácio. Eles tiveram um relacionamento e Betsabá engravidou. Para esconder seu pecado, Davi tentou fazer com que Urias voltasse da guerra para ficar com sua esposa, mas Urias se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros ainda lutavam. Vendo que seu plano não funcionaria, Davi tomou uma decisão terrível e ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde morreria. E assim aconteceu. Depois da morte de Urias, Davi tomou Betsabá como sua esposa. Mas Deus viu tudo e enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã foi muito estratégico. Ele contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha de estimação. O rico tomou a única ovelha do pobre para dar a um viajante. Ao ouvir essa história, Davi ficou furioso e disse: "Esse homem merece a morte. Deve pagar caro pelo que fez." Então Natã olhou para Davi e disse: "Esse homem é você." Naquele momento, Davi percebeu seu pecado e se arrependeu profundamente. Ele escreveu o Salmo 51, um dos textos mais emocionantes da Bíblia, pedindo perdão a Deus. Davi teve muitos filhos, entre eles Amnon, seu primogênito, que cometeu um grande erro contra sua irmã Tamar e foi morto por seu irmão Absalão. Absalão, um jovem muito bonito que se rebelou contra Davi e tentou tomar o trono, mas morreu na batalha. Adonias tentou ser rei no final da vida de Davi, mas foi derrotado por Salomão. Salomão, filho de Betsabá, escolhido por Deus para ser o próximo rei e conhecido por sua grande sabedoria. A história de Davi nos ensina que não importa o desafio, se confiamos em Deus, Ele nos guia. Mas também aprendemos que até os grandes homens de Deus erram. O mais importante é reconhecer o erro, se arrepender e buscar a Deus novamente. Davi foi um grande guerreiro, mas o que o tornava realmente especial era seu coração. A própria Bíblia diz: "Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." Está em Atos capítulo 13 versículo 22. E você? Como tem consultado a Deus nas suas decisões? Você pede direção antes de agir? Escreva nos comentários qual parte da história de Davi você mais gostou. Se fosse um dos guerreiros dele, como você enfrentaria as batalhas? Quero ver suas respostas. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais histórias incríveis da Bíblia.